palavra, divirta-se. Bom dia, Marina. Bom dia, Isabel. A Sheila também, né? A Sheila. Pronto. Vamos continuar o nosso paper sobre o reconhecimento visual das palavras. Eu parei aqui nessa parte, onde nós vamos falar sobre frequência, acúmulo de frequência e a idade de aquisição. Aí eu comecei esse slide como uma pergunta. Eu queria muito que vocês participassem. Eu sei que é difícil, até para falar, a voz sai embargada. Aí vamos lá. Para vocês, o que vocês... qual o efeito que vocês acham que tem a questão do indivíduo já ter tido experiência com aquela palavra? Ela ajuda, não ajuda? Você quer saber o que significa essa experiência? Como é que essa experiência acontece? Uhum. Como é que você fica experiente, vamos dizer assim? Não, assim, a questão de como, porque aqui está dizendo assim, né? O que significa, né, a questão de você já ter uma experiência prévia com a palavra. Aí pode a pessoa pensar que eu estou perguntando só como, o que significa essa frase, né? Não, eu sei. Mas a minha dúvida era assim, então como é que se a pessoa precisa ter experiência com a palavra, então assim, como é que se dá isso, né? Como é que eu fico experiente, por exemplo? Né? Pode ser também. Não é? Como é que eu fico? Isso, ou para quem é professor, que no caso de vocês, como é que eu deixo o meu aluno ficar experiente? Como é que eu deixo ele experiente? Que tipo de... O que ele tem que fazer para ficar experiente? Seria isso? Pode ser, tá ótimo. Porque isso é uma pergunta que a gente vai poder responder mais profundamente no artigo que a Andréia, acho que a Andréia, Sheila, Marina, elas vão apresentar, que vai falar justamente isso, né? Sobre como, quando a criança está alfabetizada, como é que está sendo alfabetizada, como é que são, o que você pode já medir, que já vai prever como é que vai ser essa experiência, entendeu? Como é que isso vai acontecer. É bem legal, porque a gente acha que estão começando agora, mas já, como é que fala, é de pequenininho que se torce o pepino, não é? Então, e aí, pessoal, vamos falar um pouco. Olha, hoje é o dia de falar bobagem. Podem errar à vontade. Não vale nota, gente, ainda. Não vale nota mesmo. Vale experiência, que é melhor que nota. O que eu falo sempre aos meus alunos, a Ana está aqui para... Gente, a gente tem que tirar dúvida na aula e não na prova. Tá certo que a gente não vai ter prova, mas o aluno fica caladinho. Chega na prova, as dúvidas aparecem. Tem que ir para a prova já com as dúvidas resolvidas. Ninguém vai perceber. Vai lá, Isabel, isso aí, vamos lá. É que eu ia falar que a Marina e a Sheila responderam no chat, né? O que falam aqui? Eu não sei. Aqui, agora eu achei que falaram que isso pode facilitar o reconhecimento da palavra. O quê? Aqui. A experiência? Isso. É isso? Mas como é que eu fico experiente? É que eu ia falar que, na verdade, eu não entendi muito bem a pergunta. Tá. Ó, a Sheila tá... a Marina tá falando que só consegue... É isso? Trabalhar hoje pelo chat e a Marina caiu. Caiu a ligação aí. Agora ela entrou de novo e disse isso. Bom, a gente tem que ficar de olho, que eu nem olho essas conversas lateral aqui, por isso que eu nem vi. Eu fico só com a tela dos slides. Tá. Então, vamos lá. Isabel, o que você não entendeu da pergunta? Eu não entendi muito bem o que é a frequência das palavras. Como é? Eu realmente não entendi. Tem a frequência da palavra e tem uma frequência que é cumulativa. E a idade de aquisição da palavra. Tudo isso daí tem a ver com a nossa experiência. Sim. Então, o que ela está perguntando
que individualmente, né, o que significa que você teve uma experiência prévia com aquela palavra? Como é que se deu essa experiência? Ah, Gente, é o óbvio, só tem um jeito. Como é que é? você viu ela Ah, já antes. viu ela antes, exatamente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? É Eu vendo acho ela antes. que facilita, uma vez que Sim, você já viu a palavra, por mais que você sim. não saiba o significado dela, você já tem a familiaridade com a Pelo menos a forma dela. ortografia. Isso. É, mas é isso mesmo. A única forma de você ter experiência é praticando a leitura. Entendeu? Quando você está lendo, você automaticamente está expondo, né? Todas aquelas palavras estão sendo expostas. E aí você vai guardando isso, né? E aí fica mais fácil de reconhecer uma coisa que você já viu mais vezes. É isso, Ana? Pode ser também. E assim, Né? quais os efeitos, né? Que é a questão da pergunta óbvia também, assim, os efeitos que essa experiência pode trazer. E uma coisa que eu lendo o paper veio na minha mente, eu queria saber se existe isso, se as meninas também concordam, porque às vezes eu leio aquela palavra, pode acontecer de eu saber ler, a minha criança saber ler, mas na hora de escrever ela não consegue. Então, o que seria realmente a questão assim que seria a frequência? Quando eu leio, né? Quando eu aprendi a ler, quando eu aprendi a escrever aquela palavra, o que realmente vai importar na hora de eu me tornar um leitor fluente, assim, na questão que eu já adquiri aquela palavra no meu léxico. Olha, eu acho que Já aconteceu isso com vocês? Sim, quando vocês eu acho lembram? que é normal isso, de você saber ler, mas não saber escrever. Principalmente quando você tem, como a questão é grafema, fonema, palavras em português, né, que possam, por exemplo, ter o som de s, que pode ser cedilha, dois S. Você pode não saber escrever, entendeu? Você sabe, você fala, conhece, se você olhar, você lê, porque o fonema é um só, o problema é o grafema. É isso que você está perguntando? Uhum. Eu acho Porque às bem vezes comum. você sabe. Eu fiquei, acho que, sei nem qual foi a idade que eu realmente aprendi a escrever preciso. Eu sempre trocava. Mas é normal mesmo. E Eu a gente, botava dois S's, assim, depois de muito tempo foi que eu fui realmente aprender. Eu escrevi várias vezes a palavra preciso para entender que não era dois S, e que era um C, e que depois era um S. Então, assim, o que realmente, a partir de quando, assim, qual é o maior peso? Claro, a pessoa diz, mas você já está lendo, mas se eu não sei escrever direito, claro que eu vou ler aquela palavra com uma certa dificuldade, né? uhum. Então, assim, Mas eu acho que quanto mais você também escreve aquela Sim, palavra, sim, ela sim, ajuda na mais ela memorização. fixa. Sim, ajuda sim, na com fixação. certeza. É, Pra mim, com pelo certeza. menos, a palavra assassino, pra eu entender que são dois SS, é só muito errando, escrevendo e falando, nossa, mas peraí, não é assim que eu leio. Quando eu leio, você sabe que tá errado, você olha e você fala, É, não é desse tamanho, ou não tá bonito, não tá do jeito certo. alguma coisa está errada, né? É, exato. Eu acho que ajuda, sem dúvida nenhuma que escrever ajuda, mas escrever, ele vai na questão de você ter o som e saber a qual grafema aquilo corresponde. Né? No português, a gente tem umas questões que são mais difíceis, como essa do som de S, né? Que é complicado, que tem várias possibilidades, e tem algumas outras poucas, mas aí geralmente as dúvidas elas vêm daí, porque a criança sabe o grafema, mas não sabe o fonema, mas não sabe a qual grafema vai, né? Mas isso também vem com a prática, né? Vem com a prática de ensinar a escrever, né? Eu acho que uma forma de deixar a criança prestar atenção na como escreve é você fazer ditado, né? Porque o ditado obriga ela a pensar como é que aquilo escreve.
entendeu? E com o tempo, toda vez que ela lê, ela vai se dando conta, olha, aqui é 2S, olha, aqui é esse cedilha, olha, aqui é não sei o quê. Mas isso é com o tempo, né? Não é uma coisa que você termina, entendeu? A educação infantil já sabendo. Acho que o máximo que se pode fazer é a criança sair sabendo que existe essa questão, né, de ter mais de um grafema, esses sons do S. O som, né, seria o som do S. Eu acho que é isso. Pois assim, ela tem ao longo aí pelo menos até chegar no 5º ano, para ir praticando e aprendendo, né, lendo cada vez mais e prestando atenção nessas questões que são mais complicadas no português. Mas ela entra como frequência a partir do momento que eu realmente sei ler aquela palavra ou não? Desde o momento que ela foi apresentada, ela já me torna, já entra como assim, primeira vez que eu vi essa palavra foi com 5 anos, então ela já entra como frequência. Eu acho que sim, que conta a partir do momento que você vê ela escrita. Ok. Porque muitas palavras as crianças de 3 anos leem sem nunca ter sido alfabetizadas. E como é que elas leem? Porque elas veem aquilo repetidamente. Eu lembro meu irmão, pequenininho, né? Meu irmão, ele é quase 20 anos mais novo que eu. Ele é 19 anos mais novo que eu. Então, eu já estava estudando, né? Quando ele já estava na faculdade, quando ele nasceu. Então, eu lembro que ele sabia todas as palavras, com 2 aninhos depois, ele sabia todas as palavras que apareciam na televisão. Entendeu? Que ficavam assim, piscando. Né? Depois ele lia, por exemplo, ele tinha uma loja, acho que vocês não devem nem lembrar, que não é da época de vocês, uma loja famosa chamada MAP. E essa loja fazia muita propaganda na televisão. E eles, quando falavam mapping, ele ficava piscando na tela. O meu irmão reconhecia isso aí em qualquer lugar, fosse no jornal, na revista. Entendeu? Ele reconhece o desenho. Em muitos livros de alfabetização, as primeiras páginas é justamente trabalhando marcas, né? E as crianças só de olhar, porque transfere a marca para o objeto, isso, né? Por exemplo, colinas, isso é uma pasta, tia, né? É, isso mesmo. Então, então você vê que o fato de você ter uma frequência já da palavra, você já reconhece. Você ainda não tem o processo, né, de saber que letra é, que som é, mas você já reconhece. Então, eu acho que para efeito de frequência, isso entendeu? É contado já. Então, o tempo da escrita já é outra coisa, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a escrita, ela vem depois, porque você precisa saber a relação grafema-fonema, né? E você precisa saber as diferenças, quando que um grafema, quando é outro. Né? E é isso que você vai aprendendo. Mas palavras que você vê com frequência, eu acho que são bem mais fáceis de você discernir. Entendeu? Você já lembra da palavra do jeito que você viu escrita. Uhum. Né? Mas a maioria das palavras não funcionam assim, né? Isso aí funciona com marca, como ele falou, porque repete muito visualmente. Mas o resto das palavras não. Eu lembro quando as crianças, assim, 3 anos, acho que é os 3 anos que as professoras colocam a ficha do nome de todos os coleguinhas da sala, né? Ela Isso. já reconhece assim, aqui é o teu, fulano, aqui é o teu, tal. É isso mesmo. Isso é importante. Isso começa eu acho assim, começa a ter uma experiência com a palavra escrita aí, né? E o que aquela palavra escrita quer dizer? Você ainda não está se preparando, você ainda não reconhece as letras, mas você vai assim ficando familiarizada com elas. Ok, não sei. As meninas escreveram alguma coisa sobre? Que não dá para eu ver aqui. A Marina, deixa eu ver aqui, ó. Aí acredito que possa. Deixa eu ver aqui, tem uma coisa que eu não pedi. Sim, que possa. Aqui, a Marina falou: acredito que isso possa facilitar o reconhecimento da palavra. Para o caso dela ser irregular, por exemplo, sim. E aí a Sheila concorda e a Marina diz sim, mas a pergunta é sobre a frequência cumulativa, usando a palavra em vários contextos.
Isso é uma parte, realmente. Você não, a gente está, assim, se dedicando, assim, dando ênfase aqui na parte ortográfica, mas, na verdade, essa experiência mesmo, né, de que fala o Perfect, é de que você viu essa palavra em diversos contextos e você sabe não só a grafia dela, mas o que ela significa. Tá? Que para ler, a parte semântica dela você tem que saber, entendeu? Porque tem palavras que têm mais de um significado e você tem que saber ali, quando você reconhece a palavra, qual é o significado que vai ali. Então, se você, por exemplo, a história do falso cognato, você entra achando que é uma coisa e a outra, você vai ter um tempo maior depois de processamento, que vai ter que corrigir. Ao fato que, se você já sabe que ela tem 2 ou 3 significados diferentes, você imediatamente, pelo que você já leu, né, você já consegue acrescentar o significado dela correto na sentença. Então, é cumulativo. Essa questão de idade de aquisição e frequência cumulativa, foi muito discutido, né? E durante, acho que o início do 2010 até 2018, 2019, se falou muito de idade de aquisição, mas os trabalhos hoje em dia dizem que a frequência cumulativa e idade de aquisição, eles são duas medidas bem parecidas. Porque aqui no texto fala que é praticamente a mesma coisa. Isso, porque, obviamente, a palavra que você adquiriu mais cedo deve ser uma palavra mais frequente. E se ela é mais frequente, você vai vê-la mais vezes, de uma forma ou de outra. Entendeu? Então, alguns autores acham que é medir a mesma coisa de duas formas diferentes. Né? Isso, logicamente, para a maioria das crianças que tem alfabetização na escola, que tem tudo isso, e crianças que, por exemplo, elas são rodeadas pelo material escrito, né? Então, para elas, não é, na verdade, uma coisa tão nova, né? Ela pode não saber o que significa, mas já viu aquilo antes. Mas a gente pega uma criança que vem de um lar, entendeu? Que não tem, a palavra escrita não é tão frequente, porque não tem livro, não tem revista em casa, e isso muda bastante, né? O trabalho do professor aí é dobrado. Com certeza. Bom, então, esse parágrafo aqui que eu escrevi, né, feitos da frequência de palavra, foi o que a gente já comentou, né, que quando eu tenho frequência naquela palavra, eu tenho mais facilidade. Quando eu vou ler, né, a questão da decisão lexical, o tempo de fixação daquela palavra é bem mais rápido. Muitas vezes nós pulamos, né, skip aquela palavra. Então, facilita demais todas as formas. Aí, aqui embaixo, que a professora acabou de comentar, né, a frequência de palavra, a idade de aquisição, que são praticamente a mesma coisa. Algumas teorias trabalham separado, algumas não, trabalham junto. Né? Até porque fica difícil, aqui fala no paper, né, que como fica uma questão assim, subjetiva. Né? Por exemplo, você chega para um adulto para fazer um estudo com ele sobre a frequência daquela palavra e pergunta: e qual a idade que você acha que adquiriu essa palavra, né? Vai ser sempre algo um achismo. Então, fica muito difícil o estudo sair algo assim preciso, que praticamente é a mesma coisa. Então, alguém ainda quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Assim, e de acordo com o texto, vamos assim, aqui se você separar, né, na teoria aqui que separa a frequência da palavra e a idade de aquisição, vê-se a questão da idade de aquisição como facilidade, né, quando a fluência da leitura. Mas lembrando, algo muito difícil de se separar. Mas aqui diz que quando você adquire mais cedo, você com certeza lê aquela palavra mais rápido. Porém, eu estava pensando, vai que eu aprendo uma palavra 5 anos, né,
e passo muito tempo sem vê-la. Porém, com 10 anos, eu aprendo uma palavra e a vejo direto. Qual das duas coisas assim, fica um impacto maior? Se você pensar que é a frequência cumulativa, então você pode ser que quando você tiver, sei lá, se você aprendeu uma palavra com 5 e depois ficou até os 10 anos sem vê-la, aí como você começou a vê-la novamente, quando você tiver 20 anos, ela vai ter 10 anos de frequência, né? E um pouquinho mais do que você teve antes. Agora, se for uma palavra que você viu desde que foi alfabetizado, então aí seriam 20, né, 15 anos de... É isso? 10? 15 anos de experiência. Entendeu? Então, o fato de ser cumulativo, o tempo que você não viu, ele não conta. Então, o que realmente bate o martelo é a frequência da palavra para poder ser uma leitora fluente, né? Sim. Vocês concordam, meninas? Vocês estão caladas, eu fico cutucando vocês. Ninguém falou nada. Eu concordo. Para mim, faz todo sentido. Obrigada, Isabela. Vamos lá. Morfologia. Gente, eu não sei o que é melhor, se é morfologia ou trigonometria. Oh, meu Deus, mas não é tão difícil assim. Bom, eu sempre confundia morfologia com sintaxe, né? Mas elas têm tudo a ver. Né? Uhum. É normal que você confunda. Bom, a questão morfológica, na maioria das línguas, inclusive no inglês, as palavras são construídas a partir de combinações e recombinações. Aqui eu tenho as opções, né? Que stem, compound, derivational, inflectional. Isso. Tá errado, inflectional. Não é o X. Eu escrevi como se eu fosse no Brasil. O som é de X, né? Mas não é esse. É o CT, gente. Desculpa. Esse é o fonema, não o grafema. Isso, viu? Meu pai do céu. Pronto. Aqui no começo nós temos o que nós chamamos aqui no português o radical da palavra, né? Trust, que é confiança. Steam é radical. Não é, professora? Uhum. STEM é radical, isso mesmo. Então, eu tenho um radical da palavra, muitas vezes a palavra é construída só com seu radical. Né? Aí que depois eu tenho compound, quando duas palavras se juntam, sem ter perda, né, perda de nenhuma delas, assim, de letras. Às vezes há perda, né, que é por justa posição. Aqui eu tenho trustworthy, que é digno de confiança, ou confiável. Uhum. Derivacional, né, que é trusty, fiel. Professora, esse fiel porque saiu da linha da palavra confiança, né? Para mim tinha que seguir. Sim. Mas podia ser, sim. Aí no caso eu tenho trust é que se pode confiar, por isso que ficou infiel. No caso aqui, né, eu tenho um afixo que é o Y. E a questão da flexão, né, do verbo, no caso aqui, que confiou, trusted. Então, isso aqui são formas de construção de palavras. Né? E o que isso tem a ver com o nosso paper. Né? Que quando eu adquiro cedo a questão da raiz da palavra, quando eu já sei qual é a raiz daquela palavra, mesmo com os afixos, né, na hora da leitura, essa palavra ela é adquirida bem mais rápido. Como aqui, se eu fosse colocar desconfiança, né, ou desconfiadamente, só por eu saber já a questão da raiz da palavra, a minha leitura vai se tornar mais rápida, né? Vai passar menos, apesar de ser uma palavra longa, mas a raiz eu já conheço. Então, vamos dizer assim, eu desenrolo rapidinho aquela palavra. Uhum. Tô certo? É que a questão de morfologia, ela é bem controversa,
né? Mas eu acredito que, pelo menos nos trabalhos que eu li, a questão da controvérsia vem porque a maioria das pessoas que estudam isso são psicólogos, né? E psicólogos não têm uma formação linguística, então o que eles acham que tem ou não tem essa parte morfológica é de como eles encaram a morfologia, né? Então, mas como a Ana acabou de falar, realmente a morfologia ela tem a ver com a sintaxe, porque dependendo do que você vai agregar, né, ao radical, você vai formar um adjetivo, né, você vai formar um advérbio, né, ou no caso você vai colocar o que a gente chama de morfologia flexional, que é, por exemplo, os verbos, né? Então, o que você vai colocar ali, né, o sufixo, ele vai te dizer que pessoa que está, se é eu, se é ele, se é nós, e vai dizer também o tempo do verbo, né, se é presente, passado, aspecto, toda essa questão. Então, é uma questão morfológica, é uma questão semântica, porque aqueles pedacinhos ali, aqueles sufixos têm um significado, e é uma questão sintática, porque ela indica entendeu? Que função aquela palavra tem naquela sentença. Ainda mais no inglês que o verbo, muitas vezes, é o substantivo, né? Como trouxe. Isso. Ele pode ser o verbo, pode ser o substantivo. Exatamente. Vamos lá. Aqui nós vamos ver a questão do processo na dinâmica e os mecanismos de seleção na hora da leitura. Como que o cérebro vai trabalhando para que esse significado, vamos dizer assim, seja o certo naquela frase, né? A gente chegue mais rápido. Então, o cérebro, há evidências, né, que essa ativação, ela é primeiro em subunidades, né, ou no caso os morfemas, e é em camadas, tá certo, gente? Apesar da gente ler bem rápido, são vários processos até se chegar ao verdadeiro significado daquela palavra numa frase. Então, primeiro, o meu cérebro acessa subunidades para depois chegar à palavra inteira. Né? E aqui é um processo interativo, aí aqui tem um modelo, né? Um processo interativo de ativação interativa, e ele é bidirecional. No caso de bidirecional, eu fiquei um pouco na dúvida, mas aqui no sentido assim, que ele é bidirecional, é porque a representação da letra me leva para a palavra. Isso aí é bem fácil de entender. Aí depois tem assim, e também, né, por isso que é bidirecional, a letra, ou a palavra, me leva à letra. Sim. Se você... Nessa parte me confunde um pouco o tico e o teco. Não, mas é isso mesmo, você pensar que se você reconhece a palavra perfeitamente, então você reconheceu todas as letras, mas no caso de você ter dúvida, ou porque às vezes você não está vendo direito, quando imprimiu saiu manchado, ou coisa assim, você vai naquela, entendeu, as possibilidades, e aí quando você acha que chegou na possibilidade, você volta para checar se aquilo encaixa, entendeu, na palavra que você viu. Aí você vai buscar as letras que poderiam... Então falar, não, realmente aquilo ali é um H, não, é um B, entendeu? Está apagado, ou qualquer coisa parecida, entendeu? Dessas letras que são parecidas. Então, pode acontecer de você ficar na dúvida e precisar voltar depois para, entender, ver se o que você, na hora que foi eliminando, né, o que você chegou lá no final, se realmente encaixa ali. Ok. E esse processo, ele pode ser citatório ou inibitório. Bom, aí vamos lá, veio o que isso quer dizer realmente, né? Questão, esses dois aqui. Vamos aqui. Quando eu tenho palavras, né, que são vizinhas, eu entendi, professora, que nesse caso aqui o processo é
excitatório, tá certo? Então, ele é excitatório e depois, de uma certa forma, ele é inibitório. Quando é que ele passa a ser inibitório? Quando já vai deletando as palavras que não são, vai Isso, afunilando, não é? exatamente. Você Aí que eu, abre e aí você vai, entendeu? Umas vão facilitando, porque é para aquele lado que você tem que ir, as outras vão sendo desclassificadas, vamos dizer assim. Aí entra o processo inibitório. aqui traz o exemplo no texto a palavra cake, né? Cake, aí eu tenho bake, lake, care, cave, porque a partir do momento que eu acesso a palavra, né, vem uma cascata de palavras Uhum. são relacionadas àquela. E agora, esse aqui, message from, prime effect, eu não consegui. Então vamos lá. O prime, na verdade, significa que você já afunilou o seu campo semântico, vamos dizer assim. Vamos pensar por esse lado. Por exemplo, se você leu na sua sentença a palavra, sei lá, enfermeiro, então quando aparecer médico, vamos dizer assim, porque você vê o nurse, quando você vê doctor, mesmo que você tenha dúvida, por exemplo, se o C não está meio apagado, pode ser outra coisa, mas como você já viu nurse, é muito mais rápido de inferir que é doctor, entendeu? E o que está faltando ali é o C. Então, isso é o prime semântico. Okay. Deu para entender? Entenderam, meninas? Cadê vocês? É aquela coisa, no news is good news. Se ninguém reclamou. Deu sim, Pro, deu sim. É a Andréia? Não, é da Sheila. Não é a Sheila. A Andréia tá. A Andréia hoje está de cama. Bom, aqui é a imagem parecida que nós temos no texto, tá, gente? Eu não consegui recortar, não consegui recortar nada de texto nenhum. Ah, é? Aí eu consegui na internet uma imagem bem parecida. Uhum. Vou tentar explicar, né, a questão desse diagrama. Você não estava na terça, né? Mas a gente já viu isso daí. Ah, já? Viu? Então, aí, pessoal, você pode, assim, eles vão entender com mais facilidade. Já foi visto. Não exatamente esse, assim, mas esse daí é o. Como é que é? IA que se escreve? Eu não lembro mais como é que é? Ah, então, olha, a Marina falou que ela não está dividindo o espaço lá que ela está trabalhando, estudando com o marido, então não se começarem a falar, um atrapalha o outro. Então, é por isso que ela está se manifestando via o chat aqui. Mas, enfim, a gente viu uma coisa bem... Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o papel da terça-feira. Ó, na terça-feira, a gente viu... não está aqui, mas esse sistema como é que ele é bidirecional, porque ele vai assim, ele tá vendo? Ele tem a setinha verde e a vermelha. Então, você tem aqui no speech, então na verdade é da língua falada, mas quando que fosse escrito, né? Você vai ver o grafema, do grafema você vai para o fonema, né? E aqui a parte ortográfica, ela tá... Não, peraí, deixa eu ver. Você vê a questão semântica, depois você vê a ortografia. Eu não estou entendendo esse... porque praticamente é a mesma coisa, só porque saiu de baixo, mas se você olhar, tá a mesma coisa aqui, só porque está um pouquinho mais para lá, né? Então, porque primeiro você reconhece a ortografia na palavra escrita. Na palavra oral, você reconhece a fonologia direto. Na escrita, você vai ouvir a ortografia, depois é que vem o som. Tá? Uhum. Então, você, na verdade, quando você vai ver as letras, depois você vai ver a abstração das letras, né?
que leva a como a palavra é escrita. Ao passo que no listening, né, no auditório, você vê a parte fonológica, que você, né, pega, e aí você reconhece o sistema fonêmico, e daí você tem o significado. Mas aqui, no caso, não é só na parte escrita da palavra, não, que eu posso seguir esses dois caminhos. Por exemplo, eu vejo a palavra, ativo a questão da característica daquelas letras, né, daquelas palavras, e que eu vou nas letras, aí eu posso, se eu não conhecer a palavra, né, eu vou ler, né, vamos dizer assim, ler mofema, juntar, e depois eu chego realmente à palavra, né, o grafema, fonema, as regras do sistema, para poder eu ler aquela palavra, e eu chego à palavra final. Ou também, se eu já conhecer aquela palavra, eu já vou para o léxico, que vai para a parte fonológica, que... Exatamente. Quanto mais familiaridade você tiver com a palavra, você pula etapa, entendeu? Que você já sabe aquilo, então, ou pula, na verdade, ou então é muito rápido, né? Você vai sempre na mesma direção. Quando a palavra não é muito frequente, o que vai acontecer é que isso tem mais idas e vindas, né? Por isso que tem que inibe e que facilita ao mesmo tempo. Aí a questão semântica é quando aquela palavra, né, vamos dizer assim, tem vários sentidos que eu vou encaixar naquela frase, né? Como a frase que eu coloquei, né? Ela para desembaralhar, deixa eu ver se eu lembro agora, né? O menino manga do rapaz que sujou a manga da camisa com manga. Então, aí eu vou acessar 3 vezes a parte semântica da palavra manga. Então, nesse momento, assim, eu acho que vai demorar um pouquinho, né, o meu olho, a minha fixação, porque o cérebro vai estar processando que naquele momento a palavra já é a mesma grafia, mas já mudou o sentido. Mas é que como é que é a palavra, a sentença no início? O menino manga do rapaz que sujou a manga da camisa com manga. Isso. Exatamente. O contexto, né, da sentença, a parte do significado da sentença vai fazendo com que você vá eliminando, inibindo, né, os outros sentidos da palavra manga que você né, que você não vai usar naquela palavra lá, mas, por exemplo, vai usar na próxima, mas aquela ali você já inibiu. Aí na próxima, você vai de novo, tem a parte de estação, e aí você deixa ele lá, entendeu? Você não vai inibir. É isso mesmo. Então, professor, para a nossa prática, quando a gente estiver ensinando uma criança, a gente evita essa questão da ambiguidade? Eu acho que na hora que estiver ensinando, quando você está ensinando efetivamente pela primeira vez, você vai fugir ou tentar evitar todas as questões que são mais ambíguas, né? Que tem mais regras, que são mais difíceis. E depois que a criança já tiver fixado bem aquilo que é normal, entendeu? Que é tranquilo, que não tem muita exceção, aí você começa a introduzir as questões que são mais semânticas, né? Questões que tem outra, entendeu? Que precisa rever aquilo. Entendeu? Aí aquela coisa, primeiro você ensina tabuada, depois você ensina a multiplicar, depois você ensina a dividir com uma casa só. Porque para dividir, você já tem que saber o que? Multiplicar, somar, dividir, não é subtrair. Então, você vai tornando aquilo mais difícil à medida que eles já desenvolveram a parte anterior. Agora, uma pergunta que se faz muito, né? Se o aluno vem e aparece uma palavra que ele quer ler lá, ou que ele viu em algum lugar, e a palavra é cheia de exceção, né? Uma própria palavra exceção. O que a gente faz? A gente ensina o aluno ou fala para ele, não, olha, o ano que vem você vai aprender isso. O que a gente faz quando ele vem com uma palavra que não está naquilo que a gente já ensinou? A gente aproveita. Isso, a gente aproveita e
Entendeu? É lógico que você não vai cobrar isso do aluno, mas você aproveita e mostra, entendeu? Fala o que é, tá? Entendeu? Mas porque quando ele for ver aquilo, ele, na verdade, ele já vai rever. E como a gente está vendo que a experiência é cumulativa, a gente não deve deixar perder a oportunidade de usar ensinar uma coisa que aí tem até a questão motivacional, né? Que o aluno que trouxe aquela palavra para ver. Exatamente. Semana passada o meu sobrinho pediu, tia, escreve lá para mim. Ele fez 4 anos, né? Então, eu aproveitei e escrevi bem rápido, ele ficou olhando para a palavra. É tão importante quando o aluno já traz alguma coisa. É isso mesmo. Que tinha uma motivação ali, entendeu? Uma motivação intrínseca, que é o que todo professor deseja. E as meninas botaram alguma experiência aí? Escreveram alguma coisa? Eu não estou vendo. A resposta. Não, estou baixando aqui, ó. Marina. Aqui, ó. A Marina colocou, eu acho que há palavras que nós usamos num único contexto e podemos não entender completamente. Sempre reflito sobre a taquara rachada, pois não sei o que é uma taquara. O que é isso mesmo, taquara? É um animal? Eu acho que não. Eu não sei também. Se essa questão de a idade de aquisição prevalecer por verdade, então seria essencial expor a criança ao maior input linguístico possível, correto? Sim, exatamente. Por isso que ler é fundamental. Porque é lendo que você vai expor as palavras, né? Você se expõe as palavras e num contexto, né? A palavra está dentro de um contexto que faz sentido para a criança, então faz sentido para quem está aprendendo a ler. Então, essa é a forma melhor de você praticar, né? A forma melhor não é você fazendo lista de palavras, por exemplo, que estão isoladas, que não tem contexto. Então, é por isso que a leitura de texto, né, é o mais importante, por causa disso mesmo, porque você tem que expor a criança a língua, entendeu? Tem que começar a ler assim que começa a aprender a ler, entendeu? A reconhecer as palavras, que começa a aprender a alfabetização, reconhecer as letras. Eu não sei como é que isso anda hoje, né? Mas assim, teve uma época em que se abominou a questão de que você usava, como eu aprendi, né, no Caminho Suave, vinha lá, você aprendia a ver de vovó, vovô, aí você tinha uma sentença lá que você lia que era assim, vovô viu a uva, né? Eu nunca esqueci, porque é um monte de vezes junto. Aí você vai falar assim, mas isso aí é fora de contexto, essas todas essas questões, assim, né, que o ideal seria que estivesse lendo um texto autêntico. A gente tem que dividir bem essa coisa. Uma coisa é você estar lendo para praticar a letra que você aprendeu. Então, e aí não precisa necessariamente ter uma questão que seja um texto autêntico, que seja uma coisa importante do ponto de vista do letrado, coisa assim, entendeu? Quando você está praticando ler numa sentença, como é que aquela palavra vai aparecendo com outras, né, aquela letra com outras vogais, você pode usar sentenças do tipo vovô viu a uva, tá? Porque é só para praticar, embora ele não seja autêntico, né, não tem uma história onde ele está encaixado, ele é uma sentença possível do português, entendeu? Que tem sentido, então não tem por que não usar. E a gente tem que estar na realidade da sala de aula, né? Assim, Sim. Não tem para cada palavra você ler um texto. Né? Não tem, mas você vai, assim, se você está lendo, você está aprendendo a ver, você vai tentar, quando eles estão ainda praticando a reconhecer aquela letra, você vai tentar expor a maior número de palavras que tem V possível. Uhum. Depois, você vai passar para outra fase, você vai para outra letra, né? E aí, essas que já foram vistas, elas têm que ser sendo expostas através de leitura de texto.
Mas não precisa, eu estou falando, não precisa necessariamente, na parte de prática, nesse estágio, ser alguma coisa de texto autêntico, de ter contexto, entendeu? Isso vai sendo importante a partir do momento que a criança reconhece as letras. Aí ela já tem uma capacidade de ler um texto e assim, as palavras que ela vai ver, provavelmente ela conhece aquelas letras todas, ou consegue fazer a ligação grafema, fonema de forma mais fácil. São momentos de prática que você vai, desde a prática mais controlada, que é no momento em que a criança começa a praticar aquela palavra, aquela letra que ela acabou de ver, até o que a gente chama de uma prática aberta, né, bem assim, onde você vai pôr a letra que ela acabou de ler e outras que ela já tinha visto antes, entendeu? Então vai do mais controlado ao menos controlado, né, o mais aberto, e aí os seus objetivos vão mudando e aí você pode colocar outras coisas que já foram vistas. Tá claro? Para mim tá. Assim, Bru. Deixa eu ver aqui, ó. Marina escreveu, mesmo em idade pré-escolar, podemos ler ou é melhor esperar? Essa pergunta é bem urgente para mim, por causa do meu filho. Não, veja só, a criança pode começar a ler a partir do momento que se ela te pergunta, se ela quer saber, vai embora. Entendeu? Mostra a palavra que ela quer, explica que letras são aquelas, onde mais ele pode ver aquela letra. Faz, entendeu? Não precisa esperar nada. Veja, essa história de esperar, se ele está pedindo, manda ver. Aproveita a motivação intrínseca. Mostra para ele, mostra onde é que está, mostra como é que escreve. Eu não sei o quanto que ele já sabe de letra, mas a gente deve aproveitar essa motivação intrínseca da criança. Que se você pensar, é muito normal que eles tenham muitas curiosidade, porque a gente está cercado do letramento escrito o tempo todo. A não ser que você mora, sei lá, numa fazenda, alguma coisa assim. Mas quem mora em cidade é placa para tudo quanto é lado, gente. Entendeu? Se você tem acesso passa na frente da banca de jornal, tem lá coisa escrita o tempo todo, entendeu? É normal que a criança tenha uma certa curiosidade de saber o que, entendeu? Ou então, depois que ela já faz essa palavra aqui que eu falo, assim, como é que escreve? Aí é normal e salutar. Por isso, pode seguir em frente. Se ele está com vontade de aprender. E outra coisa, essa questão de idade pré-escolar, isso aí depende de cada forma, assim, de como a educação formal está disposta. Existem países que a criança, com 5 anos, ela já consegue ler. Ler significa o quê? Ela consegue ler devagar, ela vai aviso, assim, mas ela já consegue ler, ela reconhece aquela letra, aquele grafema, e crianças com 5 anos que já leem. Então, coisa de pré-escolar, não tem muito assim, entendeu? Tudo, sei lá, a gente fala isso em português, eu sei que tem isso no Brasil, mas assim, esse pré-escolar, a idade que deve ler, isso varia. Então, não é por causa da criança, é por causa da forma como o sistema foi colocado. Então, se a criança tem capacidade de aprender, sim. Entendeu? O sistema pode ter achado que é melhor, não sei onde, mas assim, não porque isso seja uma questão psicológica ou qualquer coisa que não possa aprender antes. Pode. E, aliás, eu tenho um vídeo, depois eu vou mandar para vocês um link, que eles mostram crianças pequenininhas de 2 anos que leem. Sério? Mas crianças assim, que a gente vê muito isso naquelas crianças superdotadas, né? Mas não é superdotado, não. São crianças que foram expostas às palavras. Uhum. É tudo uma questão de que você expõe a criança, você trabalha. Output, né? Output. Como é que é? Output, isso. Você coloca a criança junto com aquilo, vocês vão ver, as crianças estão trabalhando com letrinhas que são de plástico, né? Então é assim, é bem
palpável, né? Não é uma coisa ainda abstrata, ela está vendo aquilo, e vocês vão ver que elas leem as palavras. Eu vou passar o vídeo depois para vocês, o link, vocês assistirem, e são bem pequenininhas. Aí, obviamente, essas crianças tiveram alguém foi ensinando, porque aquela gente viu, isso não é natural, ninguém aprende a ler, é muito difícil assim. Viu e já saiu fazendo, é diferente da fala. Mas a criança aprende, entendeu? Aliás, a criança, se você souber ensinar de forma lúdica, ela aprende quase tudo. Melhor que o adulto. A gente vê praticamente assim, crianças de 2 anos, 2, 3 anos pegar o celular, e às vezes um adulto, aliás, muitas vezes um adulto não sabe. E a Sim, criança chega onde ela quer. isso mesmo. Você vê a rapidez que aquele dedinho se move. Você fala, olha só, eu levo 100 anos pondo assim, ó, o dedo. Ela te diz, como é que pode? É exposição, exposição é prática, não tem? Já vi muita mãe dizendo assim, meu filho é muito pequeno para estar escrevendo, como se isso fosse um Mas a crime mãe para a criança. fala. Aí eu digo, você já observou o dedinho dele no celular? Ela, realmente, não sei o quê. Porque acha assim, tem pais não, que já quer que o filho, né, já saiba muita coisa. Já tem pai que acha que é um absurdo, que não sei o quê, que não quer deixar o filho traumatizado e tal. E eu sempre uso a questão do dedinho no celular. Se ele não tem coordenação motora, já tá lá chato, com certeza, quando eu olho já tá não sei aonde, eu digo, então ele consegue. Então, mas acontece que, assim, os pais, ou em geral, a sociedade em geral, ela é muito mal informada em relação a isso. Então, ficam essas crenças, que a pessoa nem sabe por que ela acha que vai ser, a criança pode ser traumático, né? Da onde que ela tirou essa ideia? Entendeu? Ela ouviu ou leu. Então, como as pessoas são muito mal informadas, porque não há um trabalho desse tipo, de tentar realmente informar a sociedade, entendeu? Como é que se faz, o que é importante, quando que é importante, todas essas questões, então ficam essas crenças que, entendeu? Às vezes não tem nem motivo, mas a pessoa ouviu aquilo falar, ou um professor falou, e a pessoa acha que então aquilo é a verdade. Tem duas, ou um professor não sabia, ou então quando que o professor falou? Quando você era criança, 20 anos atrás, de lá para cá, muita coisa, né? A ciência já mostrou que é diferente, que pode ser diferente. Então, quando a gente educa a criança, a gente tem que educar o pai também. Como dizem os pediatras, se tratar a criança é fácil, tudo é aguentar o pai. É isso mesmo. Pro, é engraçado, né? Porque é uma dualidade isso, né? Porque ao mesmo tempo que fica essa crença de que não pode expor, quando expõe, a criança precisa aprender a ler pelo método global, né? Que deveria quer ter que adivinhar de onde saiu a. Né? Então fica difícil, né? Não, aquilo ali, o método global, eu só consigo imaginar línguas como o inglês, que precisam disso, porque a ligação grafema-fonema é muito complicada. Mas fora disso, é aquela coisa, a gente tomar para nós o que não é nosso, entendeu? Se você pega uma coisa, uma experiência de outro país, você tem que analisar bem se aquilo funciona para você, entendeu? Porque no seu país as coisas são diferentes, a sua língua, a sua cultura. Então nem tudo pode ser importado imediatamente. E mesmo assim, o inglês tem sido agora ensinado como pela questão fonética. Embora existam muitas palavras que eles precisam, assim dizer assim, decorar, né? Mas vocês vão ver no vídeo que eu vou mandar que isso é uma questão controversa. Tem gente que acha que esse sistema global é o que impede a criança de ler. E se a criança não começa a não adivinhar, ela se desmotiva e pronto. E é fato isso. É que nem jogar na loteria. A criança pega uma aversão à leitura. Exatamente, porque ela nunca, entendeu? Ela tem que chutar e ela chuta sempre errado. Por isso que não pode se chutar, né? Exatamente. Vou tirar aqui a apresentação, que acho que eu estou cansada de olhar para ela. O que falta ainda? O nosso horário Não, o meu já acabou. Acabou? Acabou.
Ah, então tá ótimo, deu certinho. Alguém tem alguma dúvida específica que quando vocês leram o texto? Aqui a gente precisa ver um pouquinho, acho que essa questão dos efeitos dos vizinhos ortográficos. E como que isso daí se encaixa né, na leitura. Mas a gente vai ver mais isso, porque é uma coisa que a gente vai usar na nossa pesquisa. Aí, deixa eu fazer uma pergunta. O pessoal que está trabalhando com aquele texto que eu mandei, aquele texto mais longo, é um texto mais novo, mas que fala efetivamente da experiência de vocês direto com a alfabetização, eu queria saber se se vocês vão estar prontos para apresentar no dia 30, aí para a semana que vem eu mando um outro texto. É isso mesmo? Dia 30, vocês acham que já deu para destrinchar? Eu acho que não tem ninguém que está fazendo esse texto na reunião hoje, professor. É verdade. É a Andréia e a Michele, não é? São elas duas só? Então tá. É verdade. Melhor perguntar no grupo. Eu vou perguntar no grupo, então. Não, a Marina acabou de mandar mensagem. Quem? Semana que vem seria eu. A Marina mandou. Mas, Marina, você vai fazer aquele texto lá? Você vai trabalhar sozinha ou você vai dividir ele com as colegas, a sua parte é a primeira? Como é que ficou isso? É do mestrado dela, que ela havia falado no grupo. É verdade, é do mestrado. Perfeito. Olha, gente, eu já, entendeu? A minha memória já não ajuda. E depois dessa semana que eu tive, eu não lembro de nada. É isso mesmo. Então, ótimo. Então, a semana que vem a gente vê o seu trabalho, bem legal. E aí a gente consegue... elas têm mais tempo para preparar. Legal. Gente, então, por hoje é só. Ana, muito obrigada de você ter... Obrigada também, professor. Trabalho, entendeu? Ter trazido. Espero que tenha sido extremamente proveitoso para você. Foi. Obrigada, viu, gente, vocês terem me ouvido. Desculpa aí. Obrigada, Ana. Estamos todo mundo no mesmo barco. Entendeu? Um pouco melhor hoje, outro um pouco melhor amanhã e assim vai. Bom, gente, beijo para vocês. Bom fim de semana. Gente, bom dia. Bom dia. Até semana. Até amanhã, né? Até amanhã, isso. Amanhã a gente tem... amanhã a gente tem estatística para achar isso aqui. É tudo muito fácil. Tá, gente. Tchau. Beijo. Bom, Beijo.